Graça e paz seja com todas vocês, Deus abençoe. E hoje nós vamos falar da 15ª virtude da mulher virtuosa. Eu sei que a mulher virtuosa, para muitas mulheres, a mulher virtuosa, ela é apenas um poema, o texto, né? Apenas um poema, é uma utopia, algo que não é possível ser alcançado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu e você, nós somos criadas pelo Senhor, pelo Criador de todas as coisas, com um propósito. E quem Ele nos criou para ser é sim essa mulher que aos nossos olhos humanos parece ser tão perfeita. Mas deixa eu te contar um segredo. Sabe quem nos faz perfeitas? É Ele, é no Senhor. Somente pelo Senhor nós podemos alcançar essa perfeição, essas características. Sozinhas nós não vamos dar conta mesmo, mas por causa do Senhor nós conseguimos. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que eu tenho certeza que vai mexer muito aí com o seu coração. Nós vamos falar sobre honestidade. Honestidade. Vamos entender um pouquinho sobre essa característica desta mulher. Falar sobre honestidade, talvez no mundo em que estamos vivendo, seja algo que parece que até saiu da moda, não é? Mas então vamos entender um pouquinho essa característica da mulher virtuosa? Antes de começarmos, eu quero orar com você. Eu quero agradecer ao Senhor pela sua vida, por você estar aqui comigo e por todas as mulheres que vão chegar depois. Pai, eu te agradeço por cada lindona que já está aqui comigo. Te agradeço por cada mulher, Senhor, que será direcionada a assistir essa live de hoje, a ouvir esta mensagem. Senhor, que não sejam as minhas palavras, mas que seja a palavra do Senhor a convencer, a exortar, a edificar cada mulher que estará comigo aqui. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço. Em nome de Jesus pela oportunidade de me comunicar com tantas mulheres maravilhosas. Eu te agradeço, Senhor, e te glorifico em nome de Jesus. Amém. Versículo 24 de Provérbios 31, ele fala assim: faz roupas de linho com cintos e faixas para vender aos comerciantes. O texto de Provérbios 31, como eu falei aqui no início, muitas mulheres têm esse texto como algo inalcançável. Eu já ouvi pessoas falando que isso aqui é um homem que desejava ter uma mulher assim e assim ele escreveu. Olha só, quem escreveu o texto, não sei se foi um homem ou se foi uma mulher, mas o texto foi inspirado nos conselhos de uma mulher. Porque se você ler no tópico do texto de Provérbios 31, lá vai dizer: conselhos da mãe do rei Lemuel ao seu filho. Então, o rei Lemuel, ele passou para frente os conselhos que a sua mãe deu. Ou seja, foi uma mulher que escreveu. E todos os textos, eu creio nisso, viu, meninas? Eu creio. Eu creio que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 2,15, ele fala que toda a palavra de Deus é divinamente inspirada. Não importa se foi um homem ou uma mulher que escreveu esse texto. O que eu creio é que foi inspirado na mulher que Deus quer que nós sejamos nele. Lembre-se sempre disso. O texto da mulher virtuosa de Provérbios 31 não é para uma mulher comum, uma mulher sem Jesus. É uma mulher que tem Jesus como centro da sua vida. É uma mulher que tem Jesus como aquele que a inspira, aquele que reflete a glória dele em nós. Sozinhas, pela força do nosso braço, pela força da nossa inteligência, jamais nós conseguiremos ser a mulher virtuosa. Porque virtuosa
significa força, mulher de força, é a Shail. E Shail é uma palavra hebraica que diz que é aquela que tem em si a força de um exército. Uau! Você consegue entender isso? Então, mulher virtuosa é uma mulher de força. E a palavra Shail significa aquela que tem em si a força de um exército. Que exército é esse que está dentro de nós? É aquele que tem o general Jesus, o leão da tribo de Judá. Mas vamos voltar aqui no texto, porque fala que essa mulher, ela faz roupas de linho com cintos e faixas para vender aos comerciantes. Bom, dá para entender e perceber que essa é uma mulher empreendedora. É uma mulher que ela fornece roupas de qualidade aos seus clientes. Nós podemos aplicar esse texto a muitas situações na nossa vida, mas vamos começar então pela mulher empreendedora. Aquela que empreende, aquela que trabalha, quer seja do seu lar ou quer seja de uma loja, um escritório, mas ela tem o seu próprio negócio. Essa mulher é empreendedora. Quando se fala de linho na Bíblia, está falando de justiça. Se você lê em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 8, se não me falha a memória, vai falar que as roupas de linho fino são as vestes representam as vestes, os atos de justiça dos santos. Então, faz roupas de linho. É claro que o texto foi escrito há muito tempo atrás e os tecidos mais comuns que se usava naquele tempo era a lã, o linho. Então, só que o linho era um tecido mais nobre, e eu já falei aqui da púrpura, né? Então, quando se fala de linho com cintos, faz roupas de linho com cintos e faixas, ou seja, ela faz roupas de qualidade e vende aos comerciantes. Então, ela é, além de uma empreendedora, ela faz para vender para os comerciantes. Essa mulher, o que ela faz tem qualidade, porque ela vende para alguém que vai revender. Como o linho ele fala do atos de justiça, nós podemos trazer isso para o nosso cotidiano de hoje, falar da honestidade. Quando o cinto, ele fala do quê? De uma firmeza. Se você lê em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, exatamente no versículo 14, fala do cinto. Cinto da verdade, cingir os lombos com o cinto da verdade. Então essa mulher ela faz roupas de linho com cintos e faixas. A faixa também vai simbolizar algo para firmar a roupa, para prender a roupa. O cinto, na Bíblia, ele tem um significado muito maior do que hoje em dia. Hoje em dia o cinto, ele é usado não só para segurar as calças, a saia, o vestido, como era usado antes. Não, o cinto hoje ele pode ser usado como um acessório tanto para homens quanto para mulheres. Nos tempos bíblicos, o cinto, ele tinha um significado muito especial. Lembra que naquela época não tinha os elásticos que tem nas roupas hoje, não se fazia roupas sob medida como se faz hoje, não tinha modelos, moldes como se tem hoje. Então fazia uma roupa um tamanho padrão e se ajustava a roupa ao corpo com o cinto. Se ajustava a roupa para segurar ali com o cinto. Então, o cinto ele tem um grande significado. Na armadura de Deus de Efésios capítulo 6, ele vai falar sobre a verdade. Ou seja, essa mulher ela faz roupas de linho com cintos e faixas. Essa mulher ela faz roupas com qualidade. Ela tem atos de justiça e ela carrega em si a verdade. Vamos pensar hoje no mundo em que estamos vivendo e principalmente no Brasil. Vamos pensar. Infelizmente, nós temos aqui o nosso jeitinho brasileiro. É o que muitas vezes faz com que empreendedores, empresários, pessoas no geral,
faz com que essas pessoas, muitas vezes, elas precisam usar a mentira, elas precisam enganar, elas precisam muitas vezes dar ali esse jeitinho brasileiro para sobreviver. Quem nunca falou essa frase, quem nunca ouviu essa frase, não é verdade? Mas, quando a palavra de Deus nos ensina sobre as características da mulher virtuosa, ela vai falar que uma das características, pelo menos é o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração neste versículo, e nós estamos fazendo isso, versículo por versículo, estamos esmiuçando Provérbios 31, está falando aqui da honestidade. Então, como eu falei, que dá para a gente aplicar em várias áreas da nossa vida, não só a mulher empreendedora ou a empresária. Gente, nós mulheres sabemos disso. A mulher ela é negociante por natureza. A mulher ela sabe negociar desde o momento em que ela nasce. Quem tem filha aí, menina, vai saber me falar isso. Às vezes, eu falo muito isso aqui em casa. Eu tenho 2 rapazes e tenho uma menina. Então, assim, tem coisas que eu vejo que os meus filhos não conseguem com o meu marido e já a minha filha, com o jeitinho dela, ali adulando o pai, com o jeitinho meigo, delicado, ela consegue com o meu marido. Por quê? Porque a mulher, ela é negociante desde o seu nascimento. Isso, ao mesmo tempo que é muito bom, é também muito perigoso. É como o pastor Juscelio de Souza, amo ouvir esse homem falando, gente, ele é esposa. Depois vocês conferem lá. Pastor Juscelio de Souza, ele tem uma frase que fala assim, olha, tudo aquilo que é muito valioso também se torna muito perigoso. E a mulher, ela tem essa característica. A mulher, ela é negociante por natureza. E aí, vamos aplicar esse texto, então, em várias fases da nossa vida. Por exemplo, a mulher virtuosa, ela é honesta, ela age com honestidade. Quantas mulheres agem com desonestidades, a começar pela primeira pessoa que ela tem do seu lado, que é o seu marido? Quantas mulheres agem com desonestidade em vários aspectos do seu casamento, negligenciando seus deveres como esposa, e aí às vezes mente, né, a famosa dor de cabeça, e aí tá precisando ler Coríntios capítulo 7, né, lindona, tá precisando, a gente vai falar sobre isso depois. Negocia aí com seu marido muitas vezes, para fazer algo que talvez não está dentro do orçamento naquele momento, mas aí ela com seu jeitinho, ela negocia para fazer o que ela quer. Então, a manipulação é algo que nós vamos trazer um tema numa live aqui, Deus já está me dando aí uma lindona para fazer essa live comigo. A manipulação é algo que veio lá do jardim e a manipulação, ela entra aí nessa negociação. E se nós não tivermos o nosso caráter forjado pela palavra de Deus, não tivermos em nós essa característica da mulher virtuosa, nós vamos usar a manipulação para negociar de forma desonesta para com os nossos maridos e todos aqueles ao nosso redor. A mulher, ela é negociante por natureza, como eu já disse. Quantas negociam ali com os filhos? E isso é bom, né, gente? Negociar. Negociar com os filhos. Às vezes o filho não quer comer aquele legume, aquela verdura. O que a gente faz? A gente negocia. Olha, come, depois nós vamos passear, ou depois vai comer a sobremesa tal. Isso é bom. Porque a mulher é negociante por natureza, mas ela precisa usar o quê? A honestidade. Porque se não tiver honestidade, se ela não usar a honestidade, ela vai estar fugindo dos princípios da palavra de Deus. E não é isso que uma mulher virtuosa tem em si. Não é essa característica da mulher virtuosa. Ser uma mulher virtuosa não é só para quem alcançou um nível superior de maturidade espiritual. Não, é para todas aquelas que querem ser forjadas pela palavra. Todas aquelas que querem ser parecidas com Jesus. Mas de verdade, não é só
falar que quer ser virtuosa, é realmente ser. A constância, nós precisamos disso, precisamos da constância. Porque se hoje eu ouço uma palavra falando sobre uma característica da mulher virtuosa, eu preciso tentar, testar, aplicar essa característica na minha vida, mas não é pela minha força, pela minha vontade, pelo meu querer, é por Ele, é por Jesus, é confessar os meus pecados diante do Senhor e falar: Jesus, eu tenho agido até agora com desonestidade com o meu marido. Eu não tenho dado a ele a honra que ele merece. Eu não tenho dado a ele aquilo que é de direito dele, porque eu li na sua palavra. E eu quero, Senhor, ser uma mulher honesta. Eu quero agir com honestidade. Porque nós temos uma mania feia de criticar os políticos por serem desonestos, muitos deles. Nós temos a mania de criticar alguns empresários que a gente conhece que agem com desonestidade, comerciantes, né? A palavra de Deus fala também em Provérbios que ele odeia a balança enganosa, é abominável para o Senhor. Tá em Provérbios 11:1. Balança enganosa é abominável aos olhos do Senhor. Só que essa balança enganosa, ela não serve só para quem tem um comércio que usa uma balança. Já viu quando Jesus ele fala assim, que lá em Mateus 7, com a mesma medida que eu meço, eu serei medido. Ele fala, Jesus começa ensinando assim, olha: não julgueis para não seres julgados, porque com a mesma medida que você mede, você será medido. Com a mesma balança que você pesa, você será pesado. Gente, eu não estou dizendo aqui que a gente não pode julgar a profecia, porque a Bíblia ensina que a gente tem que julgar a profecia. A Bíblia fala que a gente tem que, pelo fruto nós conhecemos a árvore, tá? Porque hoje em dia tem um tal de não julgueis aí, tanta gente fazendo coisa errada, e às vezes a pessoa vê que tá fazendo errado e não pode exortar o irmão. Não estou dizendo isso aqui e não vou render essa conversa. O que eu estou falando é para aplicar aqui, ó, em mim e em você que está ouvindo essa live agora. Às vezes a gente julga o marido porque ele não conhece a palavra de Deus e está fazendo coisa errada. Às vezes a gente julga a irmãzinha fulano de tal porque está fazendo isso ou aquilo. Mas nós não julgamos a nós mesmos. E é isso que Jesus está ensinando. Com a mesma medida que você mede, você será medido. Com a mesma balança que você pesa, você será pesado. Então, a mulher virtuosa, que tem a característica da honestidade, ela primeiro olha para si, ela olha para ela. Peraí, o que eu estou fazendo? Eu estou agindo com honestidade? Talvez é uma artesã, uma empreendedora na área do artesanato, que está aí fazendo seus produtos e hoje, graças a Deus, com a internet, gente, dá para vender muita coisa pela internet, dá para fazer aí seus artesanatos, coisas de mesa posta, gente, é uma infinidade de coisas. Então, trabalhar com honestidade, negociar com honestidade é uma característica da mulher virtuosa. E essa negociação, ela precisa ser honesta. Porque muitas são as ofertas e as oportunidades que temos de agir com desonestidade. Porque, como eu falei, não adianta criticar o político que rouba milhões, se nós também estamos agindo com desonestidade. Se nós também vendemos o nosso voto. O ano que vem é ano de eleição. Quantas pessoas que esse ano criticaram os políticos desonestos, quantas mulheres, o ano que vem elas vão vender o seu voto por migalhas. Isso também é desonestidade. Então, exercer a nossa cidadania com responsabilidade faz parte da honestidade. Então, pensa bem nisso, tá? É muito importante nós termos esse entendimento, que a honestidade, ela precisa ser uma característica nossa num todo da nossa vida. Não é só na área profissional, não, é num todo. E muitas vezes nós agimos com muito mais desonestidade dentro da nossa casa do que lá fora. Você já prestou atenção nisso? Quantas vezes você fala para o seu marido assim: hoje eu tô cansada, talvez ele te procura, você fala assim: hoje não, hoje eu tô cansada. Mas você vai pro celular e vai ver vídeos no celular, vai falar da vida dos outros.
Ou às vezes você fala que tá cansada, mas você vai dar faxina na casa. Isso é agir com desonestidade. Talvez você fala pro seu filho assim, pra sua filha, ele quer te mostrar algo que ele aprendeu na escola, ele quer te contar algo que aconteceu. Você fala assim, ah, não, menino, sai de perto de mim, hoje eu não tô a fim de conversar. Ah, toma aqui o celular, vai mexer no seu computador, vai ver um desenho na televisão, vai brincar com seu brinquedo. Hoje eu não tô com paciência. Mas aí, você vai mexer no WhatsApp e aquela amiga vai te contar aquele problema que ela está passando. E você ouve com toda a paciência, você até aconselha, bate o maior papo. Isso é agir com desonestidade. Talvez você dá desculpa assim, ah, eu não assento na mesa com a minha família para fazer a refeição porque isso dá muito trabalho. Ah, eu não tenho tempo para lavar tanta louça. Ah, eu não tenho tempo para fazer uma comida de qualidade para minha família. Mas você tem tempo de maratonar uma série na Netflix e entrar na madrugada. Não estou dizendo que a gente não pode assistir, gente. Não estou dizendo. Isso faz parte do autocuidado. Você tem um tempo para você. O que eu estou falando é da gente, muitas vezes, criticar o desonesto que está fazendo uma coisa que todo mundo vê, mas a gente precisa olhar para dentro de nós o tipo de desonestidade que nós estamos vivendo, estamos tendo uma vida desonesta para com Deus, para com nós mesmos e para com nossos semelhantes. Às vezes eu falo assim, olha, eu não tenho tempo de orar. Essa é a minha desculpa. Eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Mas eu tenho tempo de passar horas vendo vídeo no YouTube, vendo vídeos no Instagram, batendo papo, ou gente passando do Instagram para lá e para cá, vendo coisas aleatórias que não tem nada a ver. Isso também é desonestidade. Às vezes eu falo assim, ah, eu não tenho dinheiro para comprar uma Bíblia boa, uma Bíblia de estudo, um bom livro. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições de investir num bom curso. Eu não tenho condições de participar de um congresso, ou que seja. Eu não tenho tempo de investir nenhum real. Mas não pode ver um sapato na vitrine que vai lá e compra. Não pode ver uma roupa, um acessório que vai lá e compra. Volto a dizer, não estou dizendo que a gente não pode comprar coisas boas para nós. O que eu estou dizendo é que a gente não pode agir com desonestidade, falar que não tem para uma coisa importante e ter para outras que não são tão importantes. Porque Eclesiastes capítulo 3 fala que há tempo para todas as coisas. Então nós precisamos dosar. Às vezes eu digo que não tenho tempo para fazer um exercício físico. Eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde. Mas eu tenho tempo para ficar sentada no sofá ali, como eu já falei, assistindo horas e horas na televisão. Às vezes eu falo, não tenho dinheiro para ir para academia. Gente, isso hoje em dia não é desculpa mais. Isso é agir com desonestidade. Não é desculpa, porque a gente pode fazer exercício em casa, pode fazer caminhada, que é de graça. Então isso é agir com desonestidade para conosco, para com nós mesmas. Isso também é desonestidade. É eu falar que eu não posso, mas eu posso. Isso é desonestidade, é mentira, é engano. E nós precisamos olhar para dentro de nós e julgar a nós mesmos. Isso é muito importante. Às vezes, eu posso fazer um serviço bem feito, mas eu vou lá e faço de qualquer maneira, porque, faço isso aqui todo dia mesmo. Isso também é desonestidade, porque se eu posso fazer o melhor e não faço, o apóstolo Tiago, ele fala assim, aquele que pode fazer o bem e não faz, ele comete pecado. E sabe, Provérbios 11, versículo 3 fala assim, as pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. Olha como que a palavra de Deus ela fala sobre a honestidade. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. Você é uma mulher de Deus? Você é uma mulher virtuosa? Então você precisa ter essa característica que é a honestidade. Então percebe que falar de honestidade ela abrange
todas as áreas da nossa vida. Quando eu falo assim, eu não tenho tempo para orar e Deus entende, Deus sabe. Deus não sabe, Deus sabe, mas Ele não tem que entender. Porque Ele sabe que se você priorizar, você vai ter tempo para Ele. Essa é uma desculpa que nós não podemos dar para Deus. Nós até podemos, né? Que a gente pode fazer o que a gente quiser. Deus não nos obriga a nada. O problema é que Deus não é obrigado a aceitar as nossas desculpas. Então, lindonas, isso é muito sério. Não tá na hora mais da gente ficar brincando de servir a Deus e não servir a Ele de verdade. Está na hora das mulheres forjadas pela palavra começarem a brilhar a luz de Jesus, começarem a refletir realmente as características de uma verdadeira mulher de Deus através das suas atitudes. As pessoas não precisam que a gente fique lendo a Bíblia para elas. Elas precisam ler a Bíblia que somos nós. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Talvez o seu marido, ele não quer ir para a igreja, ele não quer Jesus, porque ele não vê Jesus na sua vida, lindona. Por favor, presta atenção nisso. Talvez você vai toda linda, maravilhosa. A gente está falando sobre isso no nosso grupo no WhatsApp. Essa semana estamos falando sobre o autocuidado. Semana passada e essa semana. E a palavra que o Senhor ministrou no nosso coração hoje foi isso. Através da lindona, a Danusa, que está até aqui com a gente, falou sobre isso. Às vezes a gente vai linda, maravilhosa para a igreja, para o culto. Mas dentro de casa, na hora de dormir com o marido, veste até uma roupa rasgada, uma peça íntima rasgada. Um pijama rasgado, ou às vezes é de qualquer maneira, né? Não se cuida para o marido, vai toda maravilhosa se apresentar para os outros, se é convidada para ser uma madrinha de casamento, para ir uma festa, um culto especial na igreja, vai toda maravilhosa, mas dentro de casa fica aquele trem horroroso, aquela coisa estrambelhada. Eu não tô dizendo, gente, de lá uma vez ou outra que a gente vai dar faxina numa casa, a gente fica realmente meio descabelada, com aquela roupa suja, né? Porque a gente soa, vai dar faxina. Eu não tô falando desse dia. Eu tô falando do dia a dia, do cotidiano. E isso também é desonestidade. Isso é desonestidade para com seu marido, para com seu casamento. Isso não provém de Deus. Então a mulher virtuosa, ela precisa entender que essa é uma característica muito importante, honestidade. Jesus, certa vez, ele falou assim, olha, que o seu sim seja sim e o seu não seja não. Mulher tem uma mania de falar sim quando quer falar não, ou tem uma mania de falar não quando quer falar sim. Não pode, isso é desonestidade, e a desonestidade não agrada a Deus, desonestidade é pecado. Olha o que a palavra de Deus ela fala também no Salmo 122, versículo 5. Feliz é aquele que empresta com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. Como eu falei no início, volto a dizer agora. Não é só para as empreendedoras, empresárias, as mulheres que trabalham por conta própria ou aquelas que trabalham aí com a carteira assinada, que tem um patrão. Não, não é só para essas, é para todas. Talvez você é uma dona de casa, assim como eu estou sendo agora, uma dona de casa. E glória a Deus por isso, não me envergonho. Já trabalhei em vários setores e hoje sou dona de casa. Mas quem diz que a dona de casa também não tem os seus negócios? Nós gerenciamos muita coisa dentro da nossa casa. Gerenciamos a compra dos alimentos, gerenciamos as tarefas do lar, gerenciamos o cuidado com os filhos, o cuidado com os maridos. Então, o Salmo 122, versículo 5 vai dizer que feliz é aquele que, com honestidade, conduz os seus negócios. Como eu já falei, quantas mulheres elas não têm um diálogo com o marido, elas não conversam com o marido, e aí mentem que comprou uma coisa por um valor e comprou por outro. Mentem, né? Hoje em dia as coisas estão muito caras, então desculpa, as coisas estão muito caras, mas ela tá tirando um pouquinho ali para fazer outra coisa. Gente, isso é desonestidade. Então, em nome de Jesus, que essa característica esteja impregnada dentro de nós. Gente, nós nunca seremos perfeitas por nós mesmas, é pelo Senhor. E o apóstolo Paulo, ele fala que é um texto que é tão lindo, ele fala assim, olha, cada um caminhe
na porção da perfeição que alcançou. Olha que maravilha! É dia após dia que nós vamos alcançando a perfeição. Não dá para ser perfeita de um dia para o outro. E não dá para ser perfeita pela força do nosso braço. Eu não consigo ser uma mulher de força por mim mesma. Eu não consigo ser uma Chail por mim mesma. Eu serei em Jesus, é por Jesus, sem Ele nós não somos nada. Não se esqueça de João 15, sem mim nada podeis fazer, é por Jesus, é por causa dEle, tudo que nós fazemos é por Ele, com Ele, por causa dEle. Olha o que o texto de Colossenses capítulo 3 vai dizer. Não mintais uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Ou seja, a mulher virtuosa, ela é honesta, ela tem a característica da honestidade. Porque o contrário de honestidade, gente, é desonestidade. Desonestidade é mentira, é engano. Então, mentira. O que Jesus ele falou sobre a mentira, gente? Meu Deus, isso é tão sério, isso é tão forte. O que Jesus falou sobre a mentira? João, capítulo 5, 44, vai falar o quê? Que o pai da mentira é Satanás. Ele estava falando para os fariseus, vocês têm por pai o diabo, que mente desde a fundação do mundo. Meu Deus, isso é tão sério. E às vezes as pessoas, as mulheres, né? Eu tô falando que para mulheres, elas acham isso tão comum, tão normal. Não pode ser normal, não pode. Deus nos deu tanta graça, tanta sabedoria de Deus. É para vivermos aquilo que Ele tem para nós. Às vezes nós vivemos como escravas da mentira, escravas do engano, sendo que o Senhor tem para nós um lugar dessa mulher virtuosa, dessa mulher cheia de força, sendo que essa é a mulher que o Senhor criou para que sejamos a mulher virtuosa, a mulher que tem essas características, essa mulher que foi criada nele. Então nós só podemos ser essa mulher se estivermos nele. Somente nele. Colossenses 3, 23 vai dizer o quê? Tudo o que fizerdes, faça com todo o coração como para o Senhor e não para homens. Independente do seu negócio, independente da sua profissão, independente do que você faça, faça com amor e faça para o Senhor. Não importa o que aconteça, faça com honestidade e com verdade. Eu amo a palavra de Deus quando ela fala assim. Mateus 25, gente, é para finalizar aqui. Mateus 25, 21. Vamos ler? Eu quero ler essa palavra com você. Mateus 25, 21. Mateus 25 fala que quando Jesus voltar, ele vai dividir as ovelhas dos bodes. Essa é uma palavra tão forte, meu Deus. No versículo 21 de Mateus 25, olha o que diz a palavra. O Senhor disse, muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena. E agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Para quem ainda não leu essa passagem, Mateus 25, ele tem várias passagens, inclusive essa que eu falei da separação das ovelhas dos bodes. E aqui está falando da parábola dos 3 servos, quando Jesus estava contando uma parábola. Para um ele deu 1 talento, para um ele deu 2, para outro ele deu 5 talentos. Talentos naquele tempo representava dinheiro. Dinheiro fala sobre administrar, sobre gastar, sobre comprar, não é? Então, talento pode representar muita coisa para nós aqui. Muita coisa. Talento pode ser aqui representado pelos seus filhos, pelo seu casamento,
pelo seu ministério, pela sua empresa, pelo seu trabalho, pelo seu empreendimento. Nós podemos fazer N comparações aqui nesse texto, mas eu vou generalizar o texto para tudo na nossa vida. Quando ele fala, foste fiel no pouco, então eu vou te acrescentar, eu vou te colocar no muito. Lucas 16:10, ele vai falar com uma clareza maior, porque ele fala assim, olha, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Você consegue pegar aí essa chave que o Senhor está nos entregando nessa tarde? Você consegue captar isso aí no seu espírito? Aqui ele está falando exatamente disso, de ser fiel naquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. De ser fiel nestas pequenas coisas. Porque a gente tem mania de falar assim, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui, só isso. Não tem nada a ver. Tem sim. Esse não tem nada a ver, isso é uma fala do diabo para nos distrair para o que realmente importa. Isso é uma fala do inferno, esse não tem nada a ver. Todo mundo faz. Não tem nada a ver. Tem a ver sim. Porque quem não é fiel no pouco também não é fiel no muito. Mas quem é fiel no pouco também será fiel no muito. E não sou eu que estou dizendo, não é Kátia que está dizendo, não. É a palavra de Deus que está dizendo. Então depois aí lê essas referências, medita nessas palavras, nesses textos. Medita e peça ao Espírito Santo para trazer luz naquilo que nós temos agido com desonestidade diante de Deus. Naquilo que nós temos deixado passar. Aonde foi que nós nos distraímos? Talvez na educação dos nossos filhos, na criação dos nossos filhos. Nós temos sido tão desonestas com nós mesmos, com os nossos filhos. Talvez é no casamento, talvez é no seu trabalho. Talvez você pode prestar um serviço melhor, você pode fazer com excelência, você tem feito de qualquer maneira lá no seu trabalho. Talvez as peças que você fabrica aí no seu empreendimento, talvez você pode fazer com uma excelência, uma qualidade tão superior, mas deixa pra lá, todo mundo faz assim. Não, você é diferente. A mulher virtuosa, tudo que ela faz é com excelência, porque ela não faz para homens, ela faz como para o Senhor. Ela faz como para o Senhor, porque tudo que ela faz, ela coloca diante de Deus. E é assim que ela prospera. Deixa eu te contar um segredo aqui. A prosperidade de Deus, ela vem da excelência daquilo que nós fazemos. Não pense que você vai prosperar fazendo as coisas de qualquer maneira, porque não vai. Sabe, Deus me ensinou muito sobre isso. Já contei esse testemunho. Mas eu me lembro que no início do ano, no início desse ano que está terminando, é naquele dia que a gente levanta assim, bem, sabe, gente, o dia mal, como o apóstolo Paulo fala. Naquele dia que a gente levanta com pena da gente mesmo, se vitimizando. E eu me lembro que quando eu mudei da minha cidade, a qual eu moro hoje, de Ibirité, fui para Betim, fiquei quase um ano lá, voltei, isso foi em 2019. A nossa cama estava muito ruim, estava precisando trocar. Então, quando nós fomos para lá, para a casa dos meus cunhados, lá tinha uma cama. Então, nós fomos para lá e a daqui a gente colocou na rua e alguém levou, tá? E aí, porque estava muito ruim, precisando trocar mesmo. Quando nós voltamos, deixamos a cama lá, porque não era nossa, e só tínhamos 2 colchões de solteiro que nós uníamos esses colchões e dormíamos no colchão no chão. Os colchões estavam bons, dava para dormir, mas não tinha cama. E aí no início passamos, assim, a intenção era comprar uma cama o mais rápido possível. Mas tinha outras coisas aqui na minha casa que precisavam ser feitas com mais urgência devido às chuvas. Então nós priorizamos fazer essas coisas. Quando começou o ano, gente, estava aquela tragédia, aquelas coisas e muitas casas caindo, inclusive aqui em Ibirité, pela primeira vez, faz 12 anos que eu moro aqui, pela primeira vez eu vi
acontecer isso aqui. Várias casas desabaram na vila que tem aqui perto. Assim, bairro aqui do lado do meu, que casas boas caíram. Teve um quarteirão aqui no bairro do Durval de Barros, aqui do lado do nosso bairro aqui, que teve que ficar isolado por causa da chuva. Enfim, gente, só sei que naquele dia eu levantei assim, sabe aquele dia que você acorda com peninha de você e falando, oh Deus, o Senhor até hoje não fez e tal, aquele dia assim. Gente, naquele dia eu levantei daquele jeito. Então eu olhei assim e falei, olha, nem uma cama eu tenho pra dormir, tô dormindo no colchão no chão. E aí, na hora eu abri um grupo no WhatsApp aqui e falou das tragédias que estavam acontecendo aqui na nossa cidade, de tantas coisas. Gente, e aí na hora o Espírito Santo falou assim, olha pra sua casa. Olha pra sua casa. E eu comecei a olhar. Ele falou assim, tem alguma goteira na sua casa? Como que tá a sua casa? E eu comecei a olhar. E eu lembrei, né, porque eu já tive muita goteira aqui, mas graças a Deus hoje a nossa casa tá uma benção. E ele falou assim, olha, você não tem uma cama para dormir, mas você tem um colchão, você tem cobertas quentinhas, a sua casa é uma casa ótima, você tem uma casa que não está numa área de risco, você está reclamando de quê? Só que você não tem uma cama? Começa a agradecer, agradece pelo que você tem. Gente, na hora, sabe quando a cara queima assim, vem aquele calor na sua cara? Não sei se você já passou por isso. Mas começou a queimar assim, e de repente eu comecei a chorar, falei, Espírito Santo, me perdoa. Eu comecei a agradecer a Deus. Gente, eu comecei a agradecer a Deus por aqueles 2 colchões que estavam no chão, que inclusive eu nem tinha arrumado ainda, tava bagunçado com as cobertas lá. E eu comecei a arrumar aqueles colchões e forrei a coberta. Tirei até uma foto naquele dia e postei no meu Instagram. Se você procurar lá no meu Instagram pessoal, Kátia Bruno, _ Provérbios 31, _ 31. É um negócio assim, gente. Eu esqueço até o nome do meu Instagram. Mas se você procurar lá, tem uma postagem do início do ano, desse ano, que tem lá um colchão no chão, tem uma cama forrada com um cobertor, que tem até um tigre no chão, e ali eu falo isso, eu falo quantas vezes a gente não agradece a Deus pelo que a gente tem. E naquele dia, a partir daquele dia, nunca mais eu reclamei porque eu estava dormindo no chão. Eu comecei a agradecer a Deus e todo dia eu levantava, arrumava aqueles colchões, arrumava a minha cama, porque aquela era a minha cama. E começava a profetizar, falando assim, a minha cama vai chegar do jeito que eu quero. Eu ainda vou contar o testemunho da minha cama aqui, porque para a live não ficar muito extensa, eu não vou contar o testemunho de como que eu comprei a cama que eu queria. Eu estava pensando em comprar uma cama, e assim, Deus usou pessoas para ofertar na minha vida. E para inteirar o dinheiro para comprar a cama. Gente, o testemunho da minha cama, ele é lindo também. Ainda eu vou contar esse testemunho aqui. Hoje eu tenho uma cama com um colchão maravilhoso, que todo dia eu acordo, eu falo, Jesus, obrigado. Sabe por quê? Porque eu comecei a dar valor ao pouco. Eu comecei a ser fiel no pouco. Deus me colocou no muito, muito além daquilo que eu imaginava. Então, por que eu tô contando isso aqui? Isso nem estava escrito para eu falar aqui. Mas o Espírito Santo trouxe isso à minha memória e eu sei que tem alguém aqui que precisa ouvir isso. Eu sei que tem alguém que está ouvindo essa live ou que vai ouvir depois que precisa ouvir esse pequeno testemunho de algo tão simples que aconteceu na minha vida, mas que para mim foi tão precioso. Essa palavra do ser fiel no pouco, ela se cumpriu na minha vida. E eu tenho certeza que ela vai cumprir na sua vida também. Talvez você está começando seu negócio agora. Talvez você saiu do seu emprego por causa da pandemia, você foi despedida e você começou um negócio novo e talvez você não vê assim muitas possibilidades de crescimento. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te dar um recado de Deus hoje. Seja excelente dentro das suas possibilidades. Haja com honestidade, porque a desonestidade ela vai bater na porta para te oferecer muitas coisas para você fazer e enganar as pessoas. Mas diga não, tenha fé para dizer não.
Tenha coragem para falar assim, não, eu sou uma mulher virtuosa. Uma mulher virtuosa, ela é honesta. Seja fiel no pouco. De tudo que eu falei aqui, guarde. Se você guardar alguma coisa no seu coração, guarde isso. Mateus 25, 21 e Lucas 16, 10. Aquele que é fiel no pouco, Deus vai colocar no muito. Ele também é fiel no muito. Porque quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. E Ele manda nós sermos como Ele é. Então, ser uma mulher virtuosa não é uma utopia, não é algo que não... impossível de acontecer. Não. A mulher virtuosa é a mulher que Deus criou para que eu e você seja. É a mulher que... Deixa eu ser mais clara. A mulher virtuosa é a mulher que Deus quer que eu e você seja nele. Amém?